Tivemos já as 4 primeiras trombetas que afetaram de maneira indireta a humanidade. E a coisa já foi complicada porque os eventos de catástrofe natural foram assim devastadores. Houve bastante sofrimento, mas agora, ai, porque as trombetas vão atingir diretamente a humanidade. O que está para vir? Vamos lá, vamos ver o que está para acontecer no toque das 3 últimas trombetas do Apocalipse. A 5ª e 6ª trombeta, ela vai mostrar o impacto do juízo de Deus sobre as pessoas e apresenta assim detalhes de uma resistência um tanto quanto inútil a Deus e assim, embora devesse levar ao arrependimento, ele não vem, ele não ocorre. As pessoas continuam adorando as coisas criadas ao invés do Criador. Então, vamos agora ao capítulo 9 do livro de Apocalipse e entender melhor o que acontece quando são tocadas a 5ª e 6ª trombeta que aparece ali no capítulo 9 do livro de Apocalipse. Vamos lá? Bom, o texto está em tela, então vamos fazer a exposição do capítulo 9 do livro de Apocalipse, que consiste primeiro numa leitura de todo o texto, depois nós vamos retornar e retornando nós vamos dando a interpretação e a aplicação do 9º capítulo do livro de Apocalipse, que diz o seguinte: O 5º anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram como fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era de como da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. O cabelo deles era como o de mulheres e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como um barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, depois, 2 outros ais ainda estão por vir. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês e anos, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão,
e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras e tinham cabeças com as quais feriram as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por causa dessas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. E assim então termina o capítulo 9 do livro de Apocalipse. Vamos agora retornar ao versículo 1. E aí nós vamos ver que dá-se início então ao toque da quinta trombeta realizada pelo quinto anjo. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e a estrela foi dado a chave do poço do abismo. Poço do abismo ou do mundo inferior, porque as culturas antigas elas viam as profundezas oceânicas, os abismos, né, oceânicos, como morada de demônios. Por isso que o mar sempre é um símbolo do mal, porque o abismo oceânico era entendido como sendo a habitação de forças demoníacas, né? E quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, com uma gigantesca fornalha. O sol escureceu com a fumaça que saía do abismo. E aí você, quando percebe que o sol, né, escureceu com a fumaça que saía do abismo, isso vai lembrar para a gente aquelas 10 pragas, novamente as 10 pragas do Egito. No caso aqui a 9ª praga, que foi aqueles 3 dias de trevas do qual o Egito passou. Mas a gente vai perceber que essa quinta trombeta seria então uma junção dessa 9ª praga, que são os 3 dias de treva, com a 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos, como segue no versículo 3. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra, ou seja, eles eram muito mais ferozes do que a praga dos gafanhotos do Egito. E assim, tem uma coisa bastante interessante nesse aspecto, que é o profeta Joel. O profeta Joel, no capítulo 1 e 2, em que ele vai falar ali de uma praga de gafanhotos, ele vai interpretar essa praga de gafanhotos como um prenúncio do dia do Senhor, do dia da vingança do Senhor, do dia da ira do Senhor, ou seja, quando o Senhor iria executar a sua justiça. Então, para a gente aqui fica uma leitura em que parece que João se utiliza, né? No caso, a revelação, ela se utiliza desse elemento do profeta Joel justamente para poder indicar que o dia do Senhor estava chegando, utilizando justamente essa figura do gafanhoto, essa praga do gafanhoto, praga essa que também na 8ª das 10 pragas que sobreveio sobre o Egito, também foi a execução da justiça do Senhor sobre aqueles que oprimiam o seu povo. E aí segue o texto. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Olha que coisa horrível. Um gafanhoto, como foram os gafanhotos ali da 8ª praga do Egito, eles atacaram as plantações do Egito. Essa aqui é algo muito pior, porque eles recebem ordem de não tocar em nenhuma folhinha.
de nenhuma plantação, é para afligir a humanidade. Vocês lembram que as 4 primeiras trombetas atingiram a natureza. Essas outras 3 últimas não vai ser mais algo que vai atingir a natureza, mas a humanidade. Então, segue aqui o que eles fizeram, né? Não lhes foi dado poder para matá-los, ou seja, os gafanhotos não podiam matar nenhum homem, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como de uma picada de escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Assim, embora eles causem esse tormento bastante doloroso, né, como uma picada de escorpião, ainda não representa um perigo de vida. Eles não têm permissão para matar. Lembra muito o livro de Jó, quando Satanás ele vai interpelar Deus a respeito de Jó, e Deus então permite que Satanás vá afligir Jó, contudo sem tocar-lhe na vida. Então, é mais ou menos a mesma dinâmica que nós temos em relação a esses gafanhotos. E a gente percebe aqui que é um curto período nesse juízo, apenas 5 meses. É um número completo, é um número simbólico, é um número que vai... é baseado nos 5 dedos da mão mesmo. E é também o tempo de vida natural de um gafanhoto. Ou seja, está querendo dizer que esse tormento não é literalmente por 5 meses, mas é num tempo completo, é num tempo necessário, é num tempo que a gente não sabe precisar, porque a gente está aqui diante de uma linguagem simbólica, né? E até mudei aqui, eu li já o versículo 6 e não mudei aqui na tela, né? Versículo 7, os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, ou seja, a ação desses gafanhotos é lastreada pelos governos desse mundo. Como assim lastreada? É patrocinada. Se não há um direto patrocínio, eles são convenientes ou são concordantes com as ações desses gafanhotos. E o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como o de mulheres e os dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. A descrição aqui, muitos comentaristas tentam pegar a descrição desses gafanhotos e comparar a armas modernas. Eu vou te dizer que se você for pegar vários comentários, eles vão associar esses gafanhotos, inclusive algumas armas da atualidade, querendo então dizer que esses gafanhotos são armas de destruição em massa e que então está aí o acontecimento. Só que olha só, gente, essa comparação de querer encontrar na maneira como está construído e relatado aqui esse gafanhoto, essa maneira de querer encontrar uma semelhança deles com alguma arma, isso aconteceu ao longo dos séculos. O camarada lá da Idade Média, ele olhava uma catapulta que soltava uma pedra de fogo por um lado e cuspia um dardo do outro. Ele dizia que aquilo ali eram os tais gafanhotos do Apocalipse, então, em que o mundo estava acabando. Então, assim, pode ser isso? Pode. Mas isso significa que o fim estará absurdamente... É certo, porque olha, o exército do país tal tem uma arma que tem essa descrição. Então Jesus vai voltar no máximo ano que vem. Eu não posso dizer isso. Vamos lembrar que os eventos de guerra e rumores de guerra são o princípio das dores de parto. Ou seja, as dores de parto são como? Cada vez, aquelas contrações, né?
antes do bebê nascer, são cada vez mais intensas, dói cada vez mais e cada vez mais no menor espaço de tempo entre uma contração e outra, entre um evento e outro. Então, assim, sempre haverão armas de destruição em massa que vão dar conta de ser dessa forma, né? Então, não é porque você achou algum tanque, algum helicóptero, qualquer coisa, qualquer bicho que parece com essa descrição que você vai dizer assim, então construíram ali, daqui a pouco vai rolar uma guerra em que vão usar esse troço aqui, então aí Jesus vai voltar logo depois que lançarem. Não tome isso como algo certo. Porque, por exemplo, algo que vai depor contra esse tipo de interpretação é que esses gafanhotos eles vêm do abismo e não da engenharia humana, não da construção humana. Então calma aí, se não é da engenharia humana, então não é nenhum tipo de arma, se ele vem do abismo, então a gente pode dizer que esses gafanhotos são como se fosse assim, uma influência maligna que leva os homens a fazer o mal. Assim, apesar de não poder matar os homens, pode levar os homens a matar uns aos outros. Também é possível. Por quê? Porque nós estamos diante de uma linguagem simbólica, né? Então não é recomendado, diante de uma linguagem simbólica, a gente fechar em uma das possibilidades. Porque, na verdade, uma não necessariamente vai matar a outra, né? Então, aqui a gente tem uma descrição, que é a descrição desse bicho aí, né? desse gafanhoto, que eles tinham um rosto que parecia humano, ou seja, a impressão que dá é que eles tinham a astúcia própria, semelhante à astúcia de um ser humano. Eles tinham cabelos como os de mulheres, talvez traga aí pra gente a ideia da sedução, porque apesar de fazer o mal, nós vemos ali pelos próximos versículos, que apesar deles trazerem o mal, as pessoas não querem abrir mão deles, pelo contrário, os adoram, né? Adoram. O homem, apesar de todo o mal que a guerra, por exemplo, gera, eles veem fascínio na guerra. Tanto que temos pessoas que são especialistas nisso, né? E que amam isso. E a questão do dente de leão aí demonstrando toda a crueldade dessa figura, né? Seguindo então, no versículo 10, ele vai assim: tinham caudas e ferrões como o de escorpiões, e cada cauda tinha o poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então você observa aqui que esse rei tem 3 identificações. Ele é o anjo do abismo, Adabon, que em hebraico significa destruição, e Apolion, que significa destruidor. Aí quando você vê anjo do abismo, Abaddon, Apolion, você já está pensando assim: o rei desses camaradas é o capeta, né? É uma coisa que você vai acabar pensando. E é assim, pode ser exatamente uma referência aqui ao diabo, né? Embora não haja uma correspondência clara aqui no texto, mas Satanás ele é chamado de príncipe dos demônios. Vamos lembrar lá que quando Jesus ele é acusado pelos religiosos de expulsar demônios em nome de Belzebu, ele fala assim, é em nome de Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios.
Então você percebe que há sim uma ligação entre príncipe dos demônios, entendendo que se esses gafanhotos são influências malignas que fazem um homem pecar, né, que induzem o homem a querer matar uns aos outros, a se afligirem, a se oprimirem uns aos outros, a gente pode entender também que o chefe deles todos é o próprio Satanás, né, que é chamado de príncipe dos demônios, né? Ou seja, um rei dos demônios. Mas tem uma coisa bastante interessante, principalmente nesse segundo nome, Apolion. Por quê? Domiciano, que é o imperador romano da vez, na época da escrita do Apocalipse, ele elegeu para si como uma espécie de patrono, né? Uma espécie de padroeiro, é um termo usado aqui bastante no Brasil, o deus Apolo. Então pode ser que João aqui tenha feito um jogo de palavras, né? Ele trouxe primeiro o nome hebraico, que é Abaddon, mas aí quando ele vai trazer o nome grego, que é Apolion, Apolo, patrono, padroeiro do imperador Domiciano, que perseguia os cristãos. E, olha o detalhe interessante, Apolo muitas vezes era simbolizado pelo gafanhoto, né? Então, assim, aí que está a beleza da interpretação da linguagem apocalíptica. Porque assim, você, diante dessas informações, você fica assim, bom, então os eventos que estão descritos aqui, eles já se deram. E os leitores, eles já aconteceram, né? E os leitores primeiro já conseguiram entender, identificaram lá que esse rei, na verdade, é o Domiciano. E esses gafanhotos, armas de guerra que o Império Romano usava, alguma coisa assim. E aí, então, entenderam que aquilo ali já estava se cumprindo. Ou você pode entender que as coisas se dão de maneira cíclica. Ou seja, aquela questão das dores de parto. Olha, esse tipo de arma sempre aparece e é uma constante na história da humanidade. Se você for pensar na questão de ser o rei, o diabo e esses gafanhotos como demônios que tormentam a humanidade para fazer o mal, isso é algo também que se dá desde sempre, desde que o próprio diabo entrou na serpente para poder tentar Eva, né, levando ela a fazer mal. Não podia matar Eva, mas podia causar grande mal a Eva e logo a toda a humanidade. Ou ainda, será que é alguma coisa que ainda vai se dar, ainda vai aparecer alguma arma, alguma coisa e tal, não sei o quê? É essa que é a beleza do Apocalipse. Essa que é a beleza da linguagem simbólica. Você tem três possibilidades de um evento. Que ou esse evento já aconteceu, ou esse evento acontece sempre, ou esse evento acontecerá ainda no futuro. E por incrível que pareça, nenhuma das três são excludentes entre si, né? Você percebe aqui que eles são... Eu já estou adiantando a outra trombeta, né? É a sexta trombeta. Na sexta trombeta, o que vai aparecer lá é dada a permissão de matar 1/3 da humanidade. Bom, se é autorizado a matar 1/3 da autoridade, é porque ainda não é o juízo definitivo. A gente já viu isso nas 4 primeiras trombetas, né? Em que esse foi 1/3 dos mares, antes, né? Também 1/3 do verde, né? 1/3 das águas potáveis, né? Então a gente vê que ainda não é um juízo definitivo. Então, assim, você vê que todas as interpretações convivem harmoniosamente, sem uma precisar excluir a outra. Entendeu? É uma coisa muito bacana o livro de Apocalipse. Você vê como é que o livro de Apocalipse é muito rico no seu conteúdo, né? Bom, versículo 12. O primeiro ai passou.
dois outros ais ainda estão por vir. Vamos lembrar que teve aquela águia, né, do capítulo 8, que finalizou dizendo ai, 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 ou seja, 4 trombetas já foram, mas coitado de vocês, porque vai vir mais 3 outras trombetas atingir a humanidade diretamente. E vamos ver aqui o que vai acontecer, porque, versículo 13, o 6º anjo tocou a trombeta e ouvi a voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Olha, que interessante. Deixa eu ler o versículo 14 aqui, né? Vamos lá, 13. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que estão diante de Deus. Ela disse, as 4 pontas, né? As pontas, que como é um altar quadrado, né? O altar de incenso é um altar quadrado, então são 4 pontas, né? Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados juntos ao grande rio Eufrates. Por que eu disse que é interessante essa ordem sair justamente das pontas do altar de ouro que está diante de Deus? Porque no antigo Israel, as pontas do altar era para onde as pessoas fugiam do juízo para ver se alcançavam misericórdia. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que é o exemplo que a gente vai ver no livro de 1 Reis, no capítulo 1, verso 50. Olha só. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão me jure que não me matará, que não matará o seu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de seu cabelo da sua cabeça, mas se dele descobrir alguma maldade, ele morrerá. Ou seja, aqui eu não vou contar a história toda, não vai dar tempo, mas você vê aqui, Adonias está com medo de Salomão, que Salomão matasse. Alguma coisa ele fez que gerou esse medo em Adonias. O que Adonias faz? Ele corre para as pontas do altar e se segura naquelas pontas do altar. E diz assim, daqui eu não saio até que o rei prometa que não vai me matar. Era um lugar em que as pessoas iam para poder fugir do socorro, do juízo, para pedir socorro, para alcançar misericórdia. Mas agora, aqui do Apocalipse, essas pontas do altar são justamente as pontas de onde sairá a ordem para a execução do juízo, né? Isso é uma coisa assim bastante interessante da gente observar. Então ela diz ao 6º anjo que tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar que estava diante de Deus. Vamos lá. Versículo 14. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Esse número aqui, claro, é um número só para poder indicar uma grandeza incalculável, imensurável, mas também um grande poder de destruição. E toda essa, digamos assim, influência maligna dos gafanhotos que não matavam, não tinham permissão de matar os homens, mas essa influência vai gerar morte. Por quê? Porque vai fazer os homens matarem-se uns aos outros.
esses anjos, se vocês observarem, eles estavam amarrados, então que eles precisam ser soltos. Isso vai indicar a natureza maligna desses seres, né? E eles estão junto ao rio Eufrates, junto ao grande rio Eufrates. Ora, o rio Eufrates, na cabeça dos primeiros leitores, vai fazer eles se relembrarem de dois impérios que afligiram tanto a Israel, que era o reino do norte, como a Judá, no reino do sul, lá no Primeiro Testamento, e que cobriam toda a terra com sangue por conta das suas conquistas. Que impérios são esses? A Assíria e a Babilônia. Ou seja, esses anjos, a localização deles, são um símbolo da destruição, da guerra que já foi sinalizada lá no capítulo 6. Lembra dos quatro primeiros selos, em que saiu o cavalo da conquista, que era o branco, e aí depois saiu o cavalo que, assim, né, trazendo a lógica dos 4 cavalos, né? É o desejo de conquista, que gera o segundo cavalo, que simboliza a guerra, que gera o terceiro cavalo, que é o desequilíbrio econômico, trazendo fome, que gera o quarto cavalo, que é a morte, né? Ou seja, são símbolos de destruição. Então, a gente percebe que é uma gradação que acontece da 5ª trombeta para a 6ª trombeta. Primeiro há uma influência e depois há uma ação de morte, né? A influência pela aquela interpretação dos demônios, né? A influência desses gafanhotos demônios levam os homens a matarem-se uns aos outros. Então, o ato seguinte, ato contínuo, é essa morte protagonizada aqui, representada por esses 4 anjos que estão aonde? Junto a um rio que é um símbolo, praticamente, de 2 impérios que também, assim como o Império Romano da época do Apocalipse, visavam a conquista, né? E logo o derramamento de sangue. Bom, versículo 17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. Suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia uma cabeça de leão e a boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois suas caudas eram como cobras e tinham cabeças as quais feriram as pessoas. Bom, vamos lá, vamos entender o que é isso aqui, né? Então, você vê que quando esses anjos são soltos, os exércitos estão formados, a guerra vai agora acontecer de uma maneira global, né? Quando você tem esse número de um exército, né, de 200, seriam 200 milhões, você está querendo dizer que vai ser uma guerra global, porque para a época de Apocalipse, 200 milhões era um número impensável, né? Hoje nós somos 7 bilhões no mundo, né? Mas assim, era um número que era impossível de se pensar o que significava, né? E assim, você percebe que ele tem as cores, que aparece no versículo 16, da couraça dos cavaleiros, são diretamente ligadas às suas pragas. Você vê o vermelho, as cores são vermelho, azul escuro, amarelo. Quais são as pragas? Fogo, vermelho, azul escuro, fumaça e o enxofre, que tem uma cor amarelado. Esses elementos na Bíblia sempre aparecem ligados a uma ação de juízo. Desde lá no início, quando Deus traz juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Quer ver? Olha aqui, eu vou trazer aqui o capítulo 19 do livro de Gênesis,
que a partir do versículo 24, diz o seguinte, ó: então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim destruiu aquelas cidades e toda a planilha com todos os seus habitantes e toda a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou ao seu lugar, onde tinha estado diante do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra como a fumaça de uma fornalha. Existem outros exemplos dentro dos profetas, exemplos dentro dos salmos também, para esse tipo de linguagem aqui, só que a gente não tem como entrar em todas as coisas, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Eu não quero que esse vídeo fique tão comprido assim. Mas você percebe que desencadeou agora uma grande guerra e a humanidade ela está se autodestruindo. E mesmo assim, o arrependimento não veio. Por quê? O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, os ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Isso vai nos fazer lembrar muito o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 22, eu não vou ler o texto todo, eu vou pensar aqui alguns versículos, em que, olha só, vê se não é a mesma, vê se aquilo que Paulo vai falar aqui aos Romanos não é a mesma situação que a gente acabou de ler no livro de Apocalipse. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus, imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. E aí, vamos avançar aqui no versículo 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Quando a gente vê esse texto aqui de Romanos, não tem como não fazer uma ligação diretamente com o livro de Apocalipse 9, versículo 20. Porque justamente o livro de Apocalipse ele vai realçar dessa forma aqui toda a depravação humana, toda a corrupção, todo o estado de depravação da humanidade que foi deformada pelo pecado. Porque assim, é impressionante que diante da bestialidade, diante da violência, da opressão, da morte, a humanidade segue resoluta em virar as costas para Deus. Isso faz me lembrar um texto de Jesus, quando ele está para entrar em Jerusalém e olha para a cidade de Jerusalém, e aí ele diz o seguinte: se você compreendesse, sim, você também, o que te traz a paz. Ele lamentou por Jerusalém, porque, Jerusalém, se você compreendesse aquilo que pode te trazer a paz. Humanidade, se você compreendesse aquilo que pode te trazer a paz. É Jesus. Jesus é essa viva esperança única que nos pode trazer a paz. Bom,
Foi a quinta, na verdade foi a primeira. Na verdade, assim, foram os selos, né? Começamos com selos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Sétimo selo se transformou em 7 trombetas e aí tivemos a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta. Hoje, a quinta e a sexta. Então, o que vai acontecer agora? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos e que Jesus, a nossa esperança, te abençoe. Um abração e até mais.